Graças a paz, igreja. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 34. Você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando aí de casa pela live, nós queremos dar as boas-vindas para você. Que você venha ser abençoado nessa noite, que você venha adorar ao Senhor e louvar ao nosso Deus que é vitorioso, aquele que tem o domínio sobre as suas mãos, aquele que o seu trono está acima de todo e de todos, o nome que não muda, aquele que prevalece sobre o inferno, aquele que prevalece sobre as enfermidades, e Ele está aqui nessa noite, amém? Assim diz o Senhor nos Salmos, assim diz a palavra do Senhor em Salmos 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Engrandecerei o Senhor comigo, e juntos exaltaremos o teu nome. Amém? Vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite? Amém? Convido você, se possível, se assim você quiser, se colocar de pé. O refrão dessa canção que nós iremos ministrar diz assim: vitorioso és, na tempestade estás, o teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está, teu nome imutável é. Amém? Convido você a adorar ao Senhor. Se você não conhece, apenas feche teus olhos e com a sua boca, com a tua voz, comece a engrandecer ao Senhor, dizendo que Ele é santo, poderoso, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos aqui nessa noite, é para isso, para adorar ao Senhor. Nós não estamos aqui para cantar ou para pregar, tudo isso faz parte do culto, mas o foco nosso principal nessa noite é adorar ao Senhor, é exaltar o nome do Senhor Jesus, é dar toda a honra e toda a glória para aquele que é digno. Senhor, nós abrimos o nosso coração mais uma vez, junto com os nossos irmãos, Senhor, nós damos continuidade, Senhor, ao culto que é eterno. Nós não queremos entrar, Senhor, na Tua presença, porque nós já estamos na Tua presença, Senhor. A Tua presença é real dentro de nós, o Teu Espírito Santo habita dentro de nós, então nós já estamos, o Senhor está conosco. E juntos, Senhor, nessa noite com os meus irmãos aqui presentes ou em casa, Senhor, nós queremos Te adorar. Nós queremos, Senhor, dar a honra que é devida ao Teu nome, Senhor. O nome que é sobre todo nome. Tu és poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Receba o nosso louvor, receba, Senhor, a oração desse momento sai, Senhor, dos lábios dos Teus filhos, dos lábios, Senhor, da Tua igreja reunida aqui neste lugar, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu,
importa como você chegou aqui, simplesmente adora ao Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, declare vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, Senhor. Nós cremos num Deus que é vitorioso. Nós cremos num Deus, Senhor, que nas tempestades, Senhor, das nossas vidas, o Senhor está conosco. Nas dificuldades, Senhor, nas tribulações, o Senhor está conosco, e o Senhor nos faz mais do que vencedores. A tua igreja é mais do que vencedora, Senhor. Nós declaramos isso, que tu és vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que veio preparado para ofertar na casa do Senhor, esse é o momento para os dízimos e para as ofertas. Enquanto nós adoramos, você tem liberdade de vir até o altar, entregar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Você que está nos acompanhando pela live, vai aparecer na tela todas as informações necessárias, caso você queira fazer transferência, fazer o Pix. Você que também quiser participar desse momento de adoração ao Senhor. Amém? Nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho do céu, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor.
Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Mais uma vez. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. O Senhor te chamou para trabalhar, amém? Não sei se você prestou atenção na última estrofe desse hino, mas fala: vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será. Seu descanso será na glória, meu irmão. Amém? Aleluia. Esse é um chamado de Deus para nós trabalharmos para Ele e por Ele, a fim de que a glória do Senhor Jesus venha ser manifestada nessa terra. Amém? Feche teus olhos. Vamos declarar que o nosso Deus é um Deus de vida, de vitória, é um Deus de paz. Aquele que Ele ergue do pó necessitado, aquele que transforma vidas, aquele que restaura. Eu não sei como você está aqui nessa noite, eu não sei como você está aí na tua casa, mas o Senhor Deus, Ele pode restaurar você, Ele pode curar, sarar a sua dor, curar a sua ferida, essa enfermidade, esse problema, essa tribulação. Nós servimos um Deus que é o Deus dos deuses. Ele está aqui nessa noite, amém? Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é Ele? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus
glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Você recebe isso, amém? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar um inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, que nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa, Senhor, os problemas na qual nós passamos e enfrentamos, Senhor. Mas mesmo assim nós declaramos, ó Pai, que nós não queremos nos afastar de Ti. Nos leva, Senhor, para mais perto de Ti, Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Feche teus olhos e declare isso. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim
sempre hei de suplicar, vamos lá. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Pai, nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Colocamos esse momento da tua palavra, onde ela será ministrada. Que o Senhor possa usar o teu servo, Senhor, da maneira, Senhor, e da forma que for a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos e os nossos olhos, Senhor, abertos para tudo aquilo que o Senhor tiver para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Que realmente seja o teu alvo, o teu objetivo, a tua súplica a cada instante da tua vida, viver mais perto do Senhor. Na verdade, nós vivemos neste mundo um treino, né, para viver eternamente com o Senhor. Quem não gosta de viver com o Senhor nesta terra, vai ter dificuldade de viver no céu, eu imagino, né? Vai ter dificuldade. Quem não ama o Senhor e tem prazer de viver na presença dEle, e lá no céu, eu creio que vai ser bem chato, né? Se conseguir ficar, né? Então, essa é a nossa vida, esse é o nosso propósito, isso precisa ser o nosso sonho, precisa ser o desejo do nosso coração a cada dia, suplicar pela presença do Senhor, atrair a presença do Senhor, agradar o Senhor de forma que Ele tenha prazer de caminhar conosco e habitar em nós a cada dia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, um texto bastante conhecido, e eu quero falar hoje a respeito de uma fé que opera milagres, uma fé operante. Eu creio assim que todos nós desejamos algo de sobrenatural de Deus na nossa vida. O manifestar de Deus na nossa vida é algo sobrenatural. A primeira ação divina a nosso favor, sobrenatural, é a nossa salvação. É aquilo que você não acha no mercado, é aquilo que você não compra na loja, nem você adquire numa relojoaria, por mais sofisticada e por mais caro que sejam os produtos dela, ela não tem salvação para oferecer, e por mais dinheiro ou riqueza que a pessoa tenha, ele não pode adquiri-la desta forma. É alcançada através de uma forma sobrenatural de Deus a nós. Quando Deus olha para nós e Ele nos ama de uma forma imedível, incomparável, e Ele resolve agir ao nosso favor de uma forma humanamente, desculpa a expressão, maluca, louca, né? A ponto de dar o seu filho por nós, pelo ser humano que o desprezou, que o rejeitou, que o abandonou e que não merece, mas Ele manifesta esse poder, essa glória e este amor imedível, incomparável, a ponto de entregar o seu filho para nos redimir da nossa transgressão. Isso é só ato de Deus. Não existe ninguém que faça isso. Ninguém fez isso e ninguém fará isso pelo ser humano, a não ser o Deus Pai através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que se rendeu naquela cruz pela minha vida, pela tua vida. E não é tão bom poder abraçar esse sobrenatural? E a palavra de Deus diz que se Deus nos concedeu a salvação através de Jesus Cristo para nós, será que Ele vai restringir alguma coisa para nós? Deus tem muitas coisas para a minha vida, Deus tem muitas coisas para a tua vida, coisas que você não pode fazer, coisas que eu não posso fazer, coisa que a igreja aqui na terra não oferece, mas coisas que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, tem para você. E nós precisamos realmente viver uma fé operante, uma fé que alcança o manifestar de Deus de uma forma sobrenatural. E eu quero falar um pouquinho com você nesta noite, através da palavra de Deus, nesse tema, a fé operante.
Lucas capítulo 7, verso 1 a 10, diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou as sinagogas, os templos. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Paizinho, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas mãos do Teu Espírito Santo. Coloco a minha vida, assim como a vida de todos os irmãos, aqueles que estão conosco neste templo e também em seus lares através da mídia. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que o Teu poder, ó Pai, que transcende as barreiras, as distâncias, os limites, ó Pai amado, alcance as vidas e os corações, e venha manifestar poder e autoridade nas nossas vidas, a ponto, ó Pai, de levarmos a avançar dia a dia no Senhor, e podermos viver cada dia mais perto de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Paizinho, pelo privilégio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio do Teu Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio do Teu amor, ó Pai. Obrigado pelo privilégio do amor do Teu Filho amado Jesus Cristo por nós. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos e nós nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Qual o caminho percorrido hoje para alcançar um milagre? Quais as propostas que nós temos ouvido por aí para se alcançar um milagre? São muitas propostas, muitas palavras que sugerem que o milagre vem. São muitas situações, muitas ideias, muitos pensamentos que levam o homem a achar que está em busca do milagre e vai alcançar o milagre através disso. Eu queria citar algumas, que o texto cita aqui, nós vamos falar um pouquinho. Em primeiro lugar, os méritos, né? Quantas vezes nós ouvimos pessoas até dizer assim: pastor, mas eu faço isso, eu sou bom, eu sou reto, eu mereço isso, Deus precisa me dar isso. A palavra de Deus traz uma palavra dura. Paulo fala aos romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há mérito no ser humano, para nada, para nada. Se não há mérito para o ser humano para a salvação, muito menos para outros tipos de manifestação miraculosa de Deus na vida do homem. Então não é por méritos, é uma ideologia errada, furada, frustrada, que leva a uma decepção, a frustração, a amargura e ao desespero. Outros acham que fazer barganhas funciona, fazer troca, né? Eu vou dar o dízimo que eu quero ser abençoado, eu vou dar 10 para receber 1000, né? Eu vou dar 1000 para receber 10.000. Né? Faz isso que Deus vai te abençoar. Onde que está escrito que você fazendo alguma coisa, Deus vai te abençoar? Não é por barganha, não é por mérito, não é por barganha, não é por troca. O que eu teria, que Deus precisaria de mim, para obter o que eu tenho, que eu poderia trocar com Ele, por uma ação poderosa na minha vida. A palavra de Deus diz: se o homem desse tudo o que ele possuía, ainda ele não alcançaria aquilo que Deus tem para ele. E o que Deus tem é algo gratuito,
é pela graça e misericórdia dele. Então não é por trocas, não é também por determinações. Muitas vezes nós ouvimos palavras nesse sentido: determina Deus que Ele te dá. Misericórdia, dá até medo de falar isso, né? Quem somos nós para determinar algo para Deus? O Senhor diz lá, o profeta Isaías: porventura o barro pode dizer ao oleiro o que ele deve fazer? Temos alguma capacidade, alguma condição de dizer a Deus como fazer, o que fazer, quando fazer, a forma que fazer, sendo nós barros e ainda de vasos, muitas vezes rachados, trincados, defeituosos, precisando ser trabalhado, manipulado pelo Senhor? Não. Então não é também por determinações, e muito menos por chantagem. Se Deus não fizer isso, eu vou largar. Se Deus não fizer isso, eu vou deixar de orar, vou deixar de buscar. Se Deus não fizer isso para mim, eu vou largar a mão de ir na igreja. O problema é seu. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus não vai para o inferno. Não vai. É o homem que escolhe o caminho para ele ir. Mas Deus não. Se eu crer nele, ele é Deus. Se eu deixar de crer, ele continua sendo Deus. Assim como o cântico diz que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se eu creio, ele é Deus. E se eu descrer dele, ele continua sendo Deus da mesma forma, do mesmo jeito. Ele é imutável. Não é por chantagens. Então qual é o caminho? Não é essa a trajetória de uma vida de conquista em Cristo. Qual é o caminho então? Nós vamos ver como aquele centurião, que em primeiro lugar, ele não pertencia à nação de Israel. Ele não era um judeu. Ele não era da nação eleita de Deus. Ele não fazia parte as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele era um gentio, isto é, ele não era judeu. Provavelmente ele era um romano. Ele era um centurião romano que cuidava de 100 soldados que estava ao seu comando. Isto é, ele tinha um pelotão ao seu comando de soldados romanos. Ele era um romano que no tempo estava julgando, havia subjugado a Judéia, a Galiléia, o Império Romano. Ele era um homem de outra nação que subjugava a nação de Deus. Se nós olharmos nessa prisma, nós vamos dizer: Jesus não devia ter feito nada por ele. Devia ter condenado, deixado o servo morrer e matar ele junto. Né? Não é esse muitas vezes a nossa forma de julgamento? Essa é a forma de julgamento de Jonas, que era um profeta de Deus. Eu creio que você conhece a história de Jonas. Eu creio que você sabe a história de Jonas. Jonas foi chamado para pregar em uma cidade chamada Nínive, que era a capital da Síria. E Jonas fugiu da presença de Deus. Leia lá o livro de Jonas. Ele fugiu da presença de Deus porque ele não queria ir para lá. Ele não iria, ele estava determinado a não ir para lá. Mas Deus usou de uma estratégia, de uma forma que Jonas não teve como fugir. Ele foi para lá. E ele pregou sobre Nínive. 3 dias ele pregou sobre Nínive, sobre a cidade de Nínive. E a mensagem era uma mensagem dura. Dentro de 40 dias, se vocês não se converterem, Deus vai destruir este lugar. O que aconteceu? Nínive se converteu. Mais de 120 mil homens se converteram, almas se converteram ali naquele lugar. E Deus poupou aquela cidade. E Jonas ficou irado, irritado, porque Deus poupou aquela cidade. Você já parou para pensar por que Jonas tinha esse sentimento? Se você olhar a história bíblica, você vai ver que a Síria, ela subjugou Israel por um tempo. Nínive era a capital da Síria, aonde habitava o Império Sírio, que subjugou Israel e foi um dos julgos mais atrozes que Israel teve no domínio da Síria. Provavelmente, talvez, se não foi Jonas, foi o seu pai, ou talvez os seus antepassados, viveram este tempo de atrocidade da Síria sobre Israel. Jonas guardou essa mágoa no seu coração. E ele diz: é bom que eles morram. Eles precisam morrer. Eles merecem morrer. Mas não era essa a intenção de Deus. Não era esse o propósito de Deus. Talvez ali para aquele centurião seria a mesma proposta humana e carnal, mas ele não pertencia à nação de Israel. E Jesus, quando Jesus envia os discípulos a pregar, Jesus foi determinante com ele: vocês anunciam o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora estava ali um centurião romano, um gentio, um homem que não pertencia à nação.
E ele envia mensageiros a pedir socorro a Jesus. Ele nem foi, ele enviou os anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fizesse um milagre. Não era nem na vida do seu filho, era na vida do seu servo, do seu escravo. Nós já podemos notar aqui a piedade daquele homem pelo seu servo. E aquele homem, ele alcançou um milagre. E eu queria citar duas coisas aqui que levam a um milagre baseado neste texto aqui. Em primeiro lugar, o milagre é alcançado pela fé e não por méritos. Se alguém acha que merece milagre, você embarcou na canoa errada. E por não dizer furada. Um barco furado em alto mar, o resultado é calamitoso. Eu não recebo algo de Deus por mérito. Eu recebo pela minha fé. Olha aí o que o versículo 3, 4 e 5, me permitam repetir esse texto, eu quero lê-lo novamente. Diz assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o servo. Estes quem? Os anciãos, chegando a Jesus, com instância, insistiram, lhe suplicando, dizendo: ele é digno de que faça isso. Olha a visão dos anciãos. Olha, Senhor, cura o servo do centurião. Ele é digno que faça isso. Por quê? Porque é amigo nosso. Ué, e daí? Um amigo teu, porque é amigo teu, ele é digno de receber um milagre de Deus? Que dignidade é essa? Acho que aqueles anciãos estavam achando mais digno do que eles eram, né? Você achando os caras. O cara é meu amigo, ajuda ele. Então eu já conquistei, né? Porque eu sou o principal. Né? Dá uma visão desta forma. Então Jesus foi com eles. O versículo 5, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha, ele deu verba, ele deu dinheiro. Nós construímos templos aqui, ó. Sinagogas. Esse homem é muito bom. Ele merece receber uma cura para o seu servo. Não é este o caminho. Um dos grandes problemas que tem aniquilado a fé e neutralizado o manifestar de Deus é a condição de achar que existem méritos em mim para que algo possa acontecer. Eu sou bom, eu sou leal, eu sou justo, eu só faço bem. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer assim, quando questionam a respeito da salvação: se morrer, você está salvo? Deus vai me colocar num lugar bom, porque eu não mato, eu não roubo, né? Mas a Bíblia não diz que o não matar, o não roubar é o único caminho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Não são as atitudes nossas benevolentes que vão nos levar a conquistar os milagres de Deus na nossa vida. Não são a nossa forma de ação, não é o que eu faço. Você pode perceber aqui que os anciãos judeus, eles são muito enfáticos. Falam assim: ele faz isso, ele faz aquilo, ele é nosso amigo. Eles estavam citando exatamente o que ele fazia, o que o centurião fazia. Mas isso não era justificativa para a salvação. Eu não vou ser salvo porque eu sou bom. Eu não vou ser salvo porque eu procuro ser correto. Se procuro ser íntegro, eu vou ser salvo porque eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E entreguei a minha vida totalmente a Ele. E eu creio, e este crer através da minha fé que eu tenho na palavra de Deus e no Deus da palavra. É isso que me leva à salvação. Paulo e Silas, em Atos 16:31, diz lá para o carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É através da minha fé que eu alcanço os milagres de Deus na minha vida, não é através dos méritos. E muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas que parecem serem amigos, mas são inimigos espirituais nossos, que ficam muitas vezes acalentando o nosso ego. Mas você tem orado tanto, cara. Nossa, eu tenho visto como você jejua,
Como você ora e Deus ainda não atendeu. Puxa vida, você é tão bom. Você abençoa as pessoas, você dá esmola, você faz isso, você faz aquilo. Você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom filho, você é um bom pai. E parece que as coisas não acontecem para você. Fica acalentando, fica enchendo a nossa bexiga. Enchendo a nossa bola, né? Será que isso são realmente amigos? Será que isso realmente edifica? E muitas vezes, pela fragilidade emocional e espiritual nossa, muitas vezes as pessoas, ou das pessoas, deixam se levar por isso. Realmente, eu sou tão bom, né? Eu faço tudo certinho, eu faço tudo direitinho, e parece que Deus não me ouve, parece que Deus não age ao meu favor. Aí o que acontece? Começa a frustração, começa a mágoa, começa a decepção, e isso gera um abandono da fé. Eu faço tanto para Deus, mas Deus parece que esqueceu de mim. Eu não sei se você já ouviu isso, ou você já vivenciou isso. Mas lembre-se, quando alguém disser, ou um sentimento de tentação vier sobre você nesse aspecto, lembre-se que a tua salvação, o milagre de Deus na tua vida é pela tua fé, e não é pelos méritos. Mas Jesus foi tão misericordioso. Jesus, pela forma que aqueles anciãos judeus disseram para ele a respeito do centurião, Jesus pôde entender não o que o centurião fazia, mas quem era aquele centurião. E a palavra de Deus diz assim que, e Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. Versículo 6, então Jesus foi com eles. A misericórdia de Jesus foi tão grande, que Jesus não deu ouvido para aqueles elogios, àquele homem, querendo forçar Jesus, querendo convencer Jesus, que Jesus tinha que fazer um milagre na vida do centurião, do servo centurião, porque aquele centurião merecia. Jesus ignorou aquilo tudo, e pela misericórdia Jesus foi com eles. Na verdade, os anciãos viram a bondade do centurião, mas não viram a fé que o centurião tinha. Na verdade, aqueles anciãos judeus, eles tinham assim um relacionamento com Jesus, com o centurião, não um relacionamento próximo, um relacionamento de conhecer as atitudes do centurião, mas não de conhecer o centurião. Isso levou a agir dessa forma e querer convencer Jesus, fazer um milagre pelo fato dos méritos do centurião. O milagre aconteceu na vida do centurião, mas não foi devido à bondade do centurião, mas devido à fé. Eu quero dizer para nós nessa noite que a fé em Cristo, ela gera bondade. Ela gera bondade e misericórdia. A minha fé em Cristo, ela gera bondade, ela muda as nossas atitudes. Paulo em Efésios fala que nós fomos salvos em Cristo para as boas obras, para as boas atitudes. E ele fala em um determinado lugar, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais e assim por diante. Atitudes mudadas. A fé em Cristo, ela muda as nossas atitudes. A fé em Cristo gera bondade, mas a bondade não gera fé. O homem pode ser bom como for, isso não vai dizer que ele tem fé em Deus. Isso não quer dizer que ele tenha fé em Deus pela sua bondade. Então, guarde isso no teu coração. O milagre é alcançado pela fé e não por méritos. E em segundo lugar, a fé operante é acompanhada de dois fatores. A fé autêntica, a fé verdadeira, ela é acompanhada de dois fatores, que muitas vezes a falta desses fatores inibe a fé, e o inibir da fé, ele vai impedir a ação de Deus na vida do homem, que Deus age através da fé. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu podes, cura meu filho que ele está endemoniado. Jesus olha para aquele homem e diz: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem solta um brado e pede e levanta um clamor: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Muitas vezes Jesus foi impedido de agir, e eu falei esses dias a respeito disso, na região da Galileia,
pela falta de fé dos galileus. Pela falta de fé. Porque ele nasceu ali, foi criado ali, e com isso ele acabou sendo rejeitado, porque todos conheciam naquele lugar. E ele diz, o profeta não tem honra, senão na sua própria pátria. A falta de fé, ela inibe a ação de Deus. E 2 fatores. Primeiro, o primeiro fator que realmente leva a fé a avançar é a humildade. Humildade. Versículo 6 e a parte A do versículo 7 diz assim, então Jesus foi com eles, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos. Preste atenção que primeiro ele enviou anciãos, judeus. Agora ele envia amigos. Enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Não foi o centurião que disse diretamente para Jesus, foi um recado que o centurião deu para os amigos dar a Jesus. Por isso, o recado que os amigos estavam dando, por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Senhor, não venha na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor. Eu nem me achei digno de ir ao Senhor. Olha a condição que aquele homem se coloca. Diante da pessoa de Jesus. Diante do nome de Jesus, vamos dizer assim, diante do marketing de Jesus naquela época. As pessoas procuravam Jesus, as pessoas iam atrás de Jesus. Muitos iam por interesse, muitos iam para conhecê-lo, muitos iam para buscar uma cura, uma solução, muitos iam para ouvir a palavra, mas muitos iam por outros interesses. E as pessoas iam em N textos da Bíblia, diz que quando Jesus chegava a um determinado lugar, as pessoas chegavam lá com os enfermos e doentes. Porque apesar de tudo, eles criam que Jesus poderia realizar um milagre. Interessante que hoje me chamou a atenção uma conversa em casa. Nós estávamos conversando em casa e parece que saiu, nós precisamos pedir uma orientação para o pessoal da saúde pública. Saiu aí alguma coisa dizendo que não precisa mais de termômetro nas entradas dos recintos. Não precisa mais do termômetro para medir. E nós estávamos comentando em casa, aí eu falei para a Jude, Jude, nunca foi detectada uma pessoa, desde que começou a pandemia, nunca foi detectada uma pessoa com febre no templo. Que entrou com febre, disse, você não pode entrar ou vamos para o hospital. Eu vou te levar para o hospital, você não pode entrar porque você está com febre. Nunca chegou, a não ser que os termômetros estão tudo mentindo. Né? Mas nunca chegou. Aí eu cheguei à conclusão que o lugar mais seguro da pandemia é no templo. Sabe por quê? Porque qualquer enfermidadezinha, qualquer dorzinha, a pessoa não vem no culto. Ela não vem. Então não precisa ficar com medo, não vem, o doente não vem. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, aonde está a fé? Porque as pessoas andavam quilômetros e quilômetros carregando enfermos nas costas, nos braços, faziam campanha, comitiva para levar um enfermo numa maca, para levar diante de Jesus, e nós viemos aqui para estar na presença do Senhor, mas o enfermo não vem. Eu estou com dor de cabeça, vou ficar em casa, não vou no culto hoje não. Vai ficar, meu irmão, fica com essa miserável dor, curta ela, porque a fé não alcança aquilo que Deus tem para nós. Queremos um milagre, mas queremos que o Senhor busque a gente lá debaixo da cama com o milagre dele. Já parou para pensar nisso? Que os doentes não vêm para o culto. Nós estamos caminhando, irmão, na direção inversa da igreja primitiva, dos tempos de Jesus. Aí nós falamos, não sei por que os milagres não acontecem mais. Não acontece por quê? Porque as pessoas não creem. Quando elas querem, elas acham que elas merecem. São orgulhosas, arrogantes. Eu mereço. Eu dizimo, jejuo 2 vezes por semana. É a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus disse que o fariseu volta para casa da mesma forma ou pior do que foi no templo. Falta de fé. E não foi o centurião que foi dizer essas palavras a Jesus, foram os amigos. Sabe por quê? Porque os amigos conhecem as pessoas. Os anciãos, aqueles
religiosos que estão à nossa volta, que acham que pode nos ajudar, ele conhece aquilo que nós fazemos, mas os amigos conhecem quem nós somos. E aqueles amigos, eles puderam falar com propriedade. Não foi difícil deles falarem para Jesus o que o centurião sentia. Por quê? Porque eles eram amigos do centurião, e eles conheciam o centurião, e eles falavam da veracidade do sentimento de um homem que estava acima da sociedade, um homem que tinha um cargo elevado na sociedade, um homem que era uma autoridade sobre aquele país subjugado por um império romano, um homem que era respeitado pela sociedade em que ele vivia, agora se coloca lá embaixo, e chega diante de um homem que não tinha casa, não tinha onde dormir, né? Onde reclinar a cabeça, é isso que ele disse, não tinha um lugar próprio para ficar, e ele se dobra diante daquele homem, e não se acha digno nem de ir à sua presença. E eu creio que nessa segunda informação que Jesus recebeu a respeito do centurião, primeira informação qual foi? Dos anciãos. É um homem bom, amigo nosso, amigo do povo de judeu, né? Ele é romano assim, mas ele dá um jeitinho e acaba sendo amigo do povo judeu. E ajuda a gente a fazer templo, é isso que nós queremos, né? Ele é bom, ajuda ele. O senhor precisa ajudar ele, porque ele merece. Agora chega os amigos e diz: Senhor, ele não veio porque ele não se acha digno de estar na tua presença. E ele disse para o senhor não ir na casa dele, porque ele não é digno de recebê-lo debaixo do seu telhado. E eu imagino que a casa desse centurião não era qualquer choupana, não. Não era, não. Até pelo fato que Cafarnaum era uma cidade à margem da Galileia. Será que o centurião não tinha uma casa de praia? E ele se julgou indigno de receber Jesus. Eu creio que com esta segunda informação, eu creio que a primeira atitude de Jesus de ir à casa do centurião para realizar um milagre na vida do seu servo, foi uma atitude de misericórdia. Mas com essa segunda informação, bateu uma compaixão no coração de Jesus. Eu quero dizer para nós que é mais fácil nós alcançarmos os milagres pela compaixão do que apenas pela misericórdia. Porque se a misericórdia ainda não for digna a nós, porque a própria palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, se a misericórdia não for digna a nós, então aí nós estamos perdidos mesmo, né? Nós estamos perdidos mesmo. Como diz por aí, sem eira e nem beira. Não existe solução para a nossa vida. Então a primeira atitude, o primeiro fator diante de uma fé operante é a humildade. Você é capaz de dizer isso comigo? Humildade. Pois é. Eu não sou nada, não mereço nada, não sou digno de nada, mas eu creio. E o segundo fator é uma absoluta confiança no poder de Cristo. A parte final do versículo 7 e o versículo 8, aquele homem manda os amigos fazer uma declaração tremenda para Jesus, que moveu o coração do Senhor. Ele diz assim: porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. O Senhor diga uma palavra, apenas uma palavra. Porque se o Senhor disser uma palavra em favor, o meu criado, o meu rapaz, o meu servo será curado. O versículo 8 ele continua dizendo: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. O que ele quis dizer com isso? Eu sou um homem que estou debaixo de uma autoridade. Ele era um centurião, ele comandava 100 soldados, mas existia alguém sobre ele. Ele diz: eu sei cumprir ordens. Eu sei cumprir ordens. Eu sou uma pessoa que dou ordens, ele continua dizendo aqui no texto, mas eu sei cumprir ordens. O que ele diz, o que ele quis dizer com isso para Jesus? Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade, e eu sei que o Senhor está debaixo de uma autoridade, que é a autoridade suprema do Pai. Então eu reconheço a tua autoridade, e eu me submeto a ela.
Então, eu creio que se o Senhor disser uma palavra, o problema de casa estará resolvido. Ele cria que não era a presença de Jesus na casa dele que ia curar o servo, mas era a autoridade de Jesus, por ser quem ele era, que trazia a cura e a solução para aquela situação. Ele cria que a autoridade de Jesus é uma autoridade transcendente, que vai além dos limites, além das barreiras, além das condições favoráveis ou desfavoráveis. Uma autoridade que quebra toda a situação contrária, que importuna, que atrapalha, que incomoda a vida do ser humano. Ele cria piamente nisso, uma confiança inabalável, não propriamente na pessoa em si, mas na autoridade que aquela pessoa trazia, que era Jesus. Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, mas ele era homem, e ele viveu como homem. Ele reconhecia a autoridade que estava sobre Jesus. Uma vez Jesus fez uma pergunta aos discípulos, em relação do que o povo achava quem ele era. E alguém respondeu, alguns dizem que tu és Elias, um dos profetas. E Jesus vira para os discípulos, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro faz uma declaração tremenda. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o homem que vive neste mundo e que está sobre a autoridade de Deus, revestido desta autoridade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que ele não diz, tu és Jesus. Jesus, homem, Cristo, Deus. Tu és o Deus encarnado. E esse centurião, ele entende isso. Ele aceita isso. Ele recebe isso e ele se submete a isso. O que os judeus estavam rejeitando, aquele homem gentio estava se sujeitando. Jesus veio para os judeus rejeitaram, aquele centurião se sujeitou, mesmo sendo ele não pertencente à nação de Israel. No livro de 2 Reis, capítulo 5, conta uma história ali de um homem chamado Naamã. Era o chefe do exército do rei da Síria. E aquele homem, apesar de ser o chefe do exército do rei da Síria, era leproso, né? Ele se achava o tal, mas era leproso. E eu acho interessante isso. Talvez no portão da casa dele estava escrito assim, aqui mora o chefe do exército do rei da Síria. Aí pareceu um impetuoso lá e escreveu embaixo, mas é leproso. Porque isso era uma decadência, isso era uma situação precária. Talvez ele foi lá e viu aquilo lá, eu estou confabulando, tá? Imaginação minha, por isso eu tanto que eu fico imaginando as coisas. Ele foi lá assim, mas é o chefe do exército. Aí o cara foi lá e falou assim, mas ele é leproso. Nada mudava a circunstância dele. Ele podia ser o homem mais rico, mais poderoso, abaixo do rei da Síria, era ele o homem mais poderoso, mas ele trazia uma marca em si que colocava como o menos digno ou o mais indigno. Aquele excluído da sociedade, aquele abominável, aquele a qual ninguém queria chegar perto. O que adiantava a sua posição? E chega a notícia para ele que em Samaria, na terra de Israel, havia um profeta, um homem de Deus, que se ele fosse lá, ele recebia a cura, a restauração. E ele atende isso, a fé dele foi comovida com isso. E ele vai, e ali o profeta de Deus manda um servo dele, abreviando a história, dizer para ele o que ele deveria fazer. Vai ao Jordão e mergulha 7 vezes que você vai restaurado. Ele fica indignado com isso. Mas eu sou o chefe do exército do rei da Síria. O cara nem vem falar comigo. Eu imaginei que ele chegaria para mim, colocaria a mão sobre mim e restauraria a minha lepra. Meu irmão, não é do jeito que você quer. Não é. Aquele centurião entendeu isso. Aquele centurião entendeu isso e se sujeitou com humildade e confiou de uma forma absoluta que nada veio mudar a sua posição. A fé daquele centurião foi suficiente
para o milagre. O versículo 9 constata isso. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem para aqueles a qual eu fui enviado, eles têm uma fé dessa forma. Interessante que no texto, ele o texto não menciona nada que Jesus disse, uma palavra sequer em relação à enfermidade daquele servo. Mas o versículo 10 diz: e voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. O milagre aconteceu. Se eu for embasar no texto e não sair dele, eu vou dizer que Jesus não disse nada em favor da cura daquele servo. Mas a fé daquele homem foi suficiente para alcançar a cura. Porque ele buscou a ação miraculosa de Deus não por méritos, mas por fé. E a sua fé estava embasada na humildade e numa crença absoluta que não ia tirar daquela posição. Nem a pandemia tiraria disso. É essa fé, meus irmãos, que faz o milagre acontecer. O milagre não acontece por méritos. Por méritos, sabe o que restaria para nós? A destruição eterna, isto é, o inferno. Por mérito, nós receberíamos isso. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos livrou do inferno. E por sua graça abundante, Ele nos dá a salvação que nós não merecemos. Aquele homem, ele reconheceu que ele não merecia, não era digno de nada. Mas ele se sujeitou, ele se submeteu e ele estabeleceu a sua confiança em alguém que ele havia ouvido falar, nem convivido, até pelo fato que ele não queria nem se aproximar por achar-se indigno de estar aos pés de Jesus. É essa fé que traz o milagre, que manifesta o mover de Deus na nossa vida. Você precisa de um milagre? Judas diz no versículo 3 da sua carta, que só tem um capítulo, né? Quando eu vos escrevi a respeito da fé, eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que é uma batalha? É uma guerra incessante. Por quê? Porque o inimigo quer desestruturar a nossa fé, desestruturar a tua fé. Mas você precisa batalhar pela tua fé, porque a batalha pela tua fé vai estabelecer a tua fé, que vai atrair o mover e a ação de Deus na tua vida. Sem fé, Hebreus diz, é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos fortaleça para vivermos esta fé que estabelece o mover, a glória e o agir de Deus na nossa vida. Amém? Entendidos? Amém? Vamos batalhar por essa fé? Não deixe ninguém desestruturar a tua fé. Tome cuidado com os elogios. Tome cuidado com meu pai falava assim, quando alguém quer chegar terra no teu pé. Não é assim que a gente faz com a planta? Né? Chega terra no pé, coloca esterco, adubo. Né? Toma cuidado com isso. Muitas vezes não existe uma intenção humana má, mas existe uma pretensão maligna por trás disso. Querer te enaltecer, querer elevar o teu orgulho para você perder realmente essa condição de um fator importante na nossa fé, que é a humildade. Caminhe dobrado diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor e você precisa dEle, porque sem Ele, Jesus diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Eu queria convidar o pastor Rubens, pode fazer essa oração para nós, pastor? Depois nós vamos estar louvando a Deus com mais um cântico, depois nós teremos a nossa promoção de campanha de missões estaduais. Colocamos diante do Senhor, Oh Pai, santo é teu nome, Jesus. as nossas vidas nesta hora, entendendo que o milagre independe, Senhor,
de nós, independe daquilo que nós pensamos que merecemos, mas o milagre depende da sua vontade. E nós precisamos ser totalmente dependentes desta vontade do Senhor. Nós nos colocamos agora, Senhor, nesta noite, entendendo a Tua palavra, numa posição onde nós queremos que o Senhor, ó Pai, trabalhe isso em nós. Trabalhe, Senhor, para que a cada dia nós possamos ser humildes, para que a cada dia nossa fé possa ser acrescentada, uma fé que se tornará uma fé grande por vencer confiando no Senhor. Eu quero entregar a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, Amém, a minha vida, Senhor, as nossas vidas, e clamar ao Senhor, ó Pai, para que nós possamos trilhar um caminho de vitória no Senhor, mas um caminho, Senhor, onde nós vamos percorrer confiantes que a vitória vem de Ti. Amém, Abençoa cada vida, Senhor, fortalece a cada vida. Amém, Eu quero entregar nas Tuas mãos o pedido, o clamor de cada pessoa nesta Amém, noite, Senhor, em Senhor, nome de Jesus. diante do Senhor, que é poderoso, que é rico em misericórdia, não que mereçamos, ó Pai, mas porque o Senhor é bom, o Senhor sim é bom e pode fazer todas as coisas. Então nós entregamos, ó Pai, tudo ao Senhor nesta noite, as nossas vidas, os nossos pedidos eu quero colocar diante do Senhor. Se existe alguma pessoa nesta noite aqui, Senhor, que necessita do Senhor, de uma intervenção do Senhor, seja no físico, no espiritual, no emocional, e o Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja entrando com providência, ó Pai, nesta vida, em nome de Jesus, ó Pai. Nós sabemos que Tu és Deus poderoso, Amém, nós dependemos do Senhor. Entra, Senhor, com providência, em nome de Jesus clamamos ao Senhor. Entregamos as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos e Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra ministrada nos nossos corações nesta noite e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos colocar em pé, adore ao Minha Senhor. fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus, esse é o desafio, né? Esse é o desafio na nossa fé. Acende um pouquinho, a irmã Marilene vai estar falando sobre missões estaduais. Eu queria que a hora, eu não sei se vai mostrar o mapa hoje, mas a hora que mostrar, você localize Alto Taquari e vê ali no mapa a região nossa de Alto Taquari, que é o sudeste do Mato Grosso, né? Olha a cor do mapa que está ali, olha aqui. E veja o desafio nosso da nossa região aqui, que está no nosso ladinho, bem pertinho de nós. Amém. Graças a paz. Campanhas de missões estaduais, que são iniciativas das igrejas batistas em Mato Grosso, com o objetivo de expandir o reino de Deus. O tema é a colheita é agora. O versículo base é em João 4,35. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Esse é o mapa. O alvo é 150 mil. Esse valor será arrecadado em conjunto por todas as igrejas batistas em todo o estado de Mato Grosso. A Junta de Missões Nacionais propõe que tenha uma igreja batista em cada 10 mil habitantes. Em Mato Grosso, temos 141 municípios. Hoje temos presença batista em 108 municípios. No mapa, a parte verde, em 66 municípios, tem presença da Batista, mas não tem necessidade de implantar mais igreja. Na parte amarela, em 42 municípios ali no mapa, há necessidade de plantar mais igrejas. No mapa, na parte vermelha, em 33 municípios, ainda não possui presença batista. As formas de contribuição que os irmãos podem estar ajudando é orando, ofertando e indo. Se você quiser ir, entre em contato com o pastor, né, para as demais orientações para serem dadas a vocês. Missão se faz com os joelhos que oram, com as mãos que dão e com os pés que vão, e com as igrejas que enviam. Aí tem o desafio. A Junta de Missões Nacionais propõe que tenha uma igreja batista a cada 10 mil habitantes. Em Mato Grosso, temos 141 municípios. Hoje temos presença batista em 108 municípios. Aí esse é o mapa. Então a gente entende, irmãos, que existe município no nosso estado que ainda não possui a presença dos batistas, né? Então, Alto Taquari, o que eu mencionei ali, ó, bem no cantinho, do lado direito, a parte inferior ali, o município de Alto Taquari, está em amarelo, né? Como aqui a proporção é uma igreja para cada 10 mil habitantes, que é um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande. E Alto Taquari, o município, eu creio que já tem passado dos 10 mil, né? E, na verdade, só existe nós aqui. Só existe nós como batistas aqui neste município. Aí tem o município de Alto Araguaia, que é um município bastante extenso também. Além de nós suprirmos o nosso município, nós temos também o desafio dos municípios de lado, né? Que o problema nosso não é o município, o problema nosso são as vidas que precisam de Jesus. E aonde elas estiverem, é compromisso e responsabilidade nossa. Amém. Amém? Amém. A irmã vai passar um videozinho de um testemunho da Convenção Batista.
somos missionários de Campo Verde, né? Meu nome é Flávio Teixeira Fernandes, a minha esposa é Jordânia, Igreja Fonte Viva, Igreja Batista Fonte Viva, filial do pastor Rubens, em Cuiabá. Mas nós fazemos de uma forma e outra para arrecadar, para estar entregando cesta, pedindo para as pessoas que têm boas condições, né, para ajudar, para a gente distribuir a cesta. Bazar beneficente também com um custo baixo para chamar as pessoas e ajudar também na arrecadação da igreja. E nós estamos aí com foco, fé e esperança no Senhor Jesus Cristo, para ganhar almas. Tem os vizinhos, tem no trabalho, a gente vai chamando as pessoas. Então, conforme o esposo falou, a gente faz todo o trabalho voluntário, faz visitas. Aqui é uma cidade mais restrita, né, as visitas. Nossa igreja tem essa linha, temos alguns professores, eu também sou professora. Então a gente está batalhando por crianças, porque com a pandemia a maioria das mães não levavam. Agora a gente está incentivando para que elas vá, né, para que a gente possa ter crianças, que é o futuro da nossa igreja, são as crianças, né, o jovem e adolescente. Mas estamos aí na batalha para alcançar mais almas e crescer o reino de Deus, né? A gente estamos em 4, né, na verdade, nesse trabalho. E aí tem os irmãos que estão ajudando, os irmãos que têm uma média agora de uns 8, né, que a gente pode contar. Mas nós estamos recuperando, graças a Deus. E a nossa meta é não parar. Eu agradeço pelo apoio também, né, da Igreja de Cuiabá e da Convenção, que está sempre à disposição para a gente tirar alguma dúvida, para algo que a gente precisar. Deus abençoe vocês e ore por nós aqui. Queria lembrar também que o próximo domingo, às 14 horas, será a entrega das Bíblias, novamente. E queria convidar toda a igreja para estar participando. Amém? Os irmãos estão convocados para essa campanha nossa aí, né? Nós vamos ainda conseguir colocar uma Bíblia, um exemplar bíblico em cada lar aqui da nossa cidade, tá? Os irmãos estejam orando pelo nosso Mato Grosso, orando pelos municípios. Os irmãos que estão constantemente assistindo os vídeos, os irmãos podem perceber que cada vez é um vídeo diferente, de um local diferente, com um missionário diferente. Esses vídeos não são de igrejas, são de trabalhos batistas, missionários que estão sendo sustentados por outros trabalhos, tá? Não são de igrejas emancipadas que são autossustentáveis. São trabalhos que estão sendo sustentados por nós, pela nossa convenção do Estado, pela nossa associação Sul. São trabalhos que estão sendo, são congregações e com missionários sustentados pelo nosso Estado, por nós, por esta igreja, pelas igrejas do Estado. Amém? Vamos curvar a cabeça, vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado por este tempo aqui, juntos com os meus irmãos, buscando a Tua presença, ouvindo a Tua palavra, recebendo o que o Senhor tem para nós, para nos alimentar, nos sustentar, nos fortalecer, ó Pai, e nos motivarmos a avançar no Senhor. Obrigado, Senhor, leva-nos na Tua paz, guarda cada vida, cada coração, dá um final de semana abençoado, ó Pai amado, na Tua presença. Quando domingo estaremos de manhã aqui pela escola bíblica e à noite pelo culto também, mais uma celebração, te louvando, te exaltando e engrandecendo o Teu nome. E desde já, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre o trabalho de domingo à tarde, às 14 horas, que nós estaremos indo num bairro aqui da cidade e presenteando com um exemplar bíblico, ó Pai amado, esses lares. Nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, abençoa-nos, dá-nos direção, graça e unção em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, uma boa noite, um bom descanso, vão na paz do Senhor.